crianças, boa tarde. Vamos pegar o nosso livrinho de história, tá bom? Hoje nós vamos realizar a correção das atividades. Páginas 191 a 193, 196 a 198 e 200. Então, vamos conferindo, por favor. Se você não fez, faça, estude. E se fez, onde você confundiu, onde você teve dúvida, apague, corrija, veja direitinho. Então, vamos lá, iniciando a nossa correção. Na primeira, observe a imagem abaixo. Então, que atividade econômica está representada na imagem? A extração do ouro, né, gente? Segunda, complete a afirmativa abaixo. O Brasil é o nome do nosso país, portanto, B maiúsculo. Entre os séculos 17 e 18, foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos, né, os índios, contra os estrangeiros e o domínio português. Então, confira direitinho aí os espaços. Na terceira, relacione corretamente 1, onde foi Guerra dos Mascates, 2, Guerra dos Emboabas, 3, Capão de Traição e 4, Tomás Beckmann. Então, nome dado, ironicamente, pelos paulistas aos forasteiros. Quem era forasteiro era chamado de emboabas, então, número 2. Segundo, nome dado pelos olindenses aos comerciantes do Recife. mascates. Episódio que consumou a vitória dos emboabas sobre os paulistas é o 3, Capão de Traição. 4, apontado como o cabeção da revolta ocorrida em 1684, foi preso e enforcado. Tomás Beckmann, né? Irmão de Manuel Beckmann, responsável pela primeira revolta de Beckmann. Então, vai ficar na terceira questão a ordem 2, 1, 3, 4. Confira, coloca os nomezinhos corrigidos lá em cima e o Czinho de correto. Quarta, responda. O que gerou a revolta de Beckmann? Né? Foi a falta de mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão. Então, coloquem a letra maiúscula, Companhia, Comércio e Maranhão. Início de resposta, letra maiúscula. B. O que aconteceu com Tomás Beckmann? Foi preso e enforcado. Quinta, de acordo com o texto, o ouro de Minas Gerais, né, das Minas, o que aconteceu no final do século XVII? O que foi que aconteceu? Os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Sexta, em relação à Guerra dos Emboabas, pinte a resposta correta à questão abaixo. Em que local aconteceram os conflitos? Bahia, São Paulo, Minas Gerais, né? Emboabas, Minas Gerais. Bem, quem estava envolvido no conflito? Paulistas e portugueses. C. Quem liderava os emboabas? Manuel Nunes Viana. Então, essa resposta aí você vai pintar. Escolha uma coleção e pinte. E D. Em que ano a revolta teve início? 1707. Então, você vai pintar 1707 na letra D. Letra C, Manuel Nunes Viana. Letra C, letra B de bola, paulistas e portugueses. E letra A de avião, Minas Gerais. Então, confira, pinta o quadrinho todinho. Da cor que desejar. Sétima questão, responda a que se refere a afirmativa a seguir. Em um apelido dado aos portugueses recém-chegados nas regiões do garimpo, que significava forasteiro, invasor ou aves de pés cobertas de penas. Era quem? Emboabas. Muito bem. Oitava, explica o que aconteceu no Capão da Traição, que foi: bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os emboabas, mas a emboscada, não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Você vê, né? Aquela frase, pensava que ia fazer um giro, fizeram um giral. Nona, em relação aos paulistas em Emboabas, o que fez o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque? Conseguiu restabelecer a paz entre os paulistas e os emboabas. Muito bem. Décima, circula a resposta correta. Em que ano aconteceu a Guerra dos Mascates? 1710. Então, circula. B. Em que locais a Guerra dos Mascates aconteceu? Recife e Olinda. Recife e Olinda, circula. Próxima, letra C. Nessa época, qual era o produto que estava em decadência? O açúcar. E logo depois do açúcar veio quem? O café, né? Então, quem estava envolvido na Guerra dos Mascates? Eram
os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes que moravam no Recife. Então, confira direitinho, tá bom? Coloca o Czinho de correto. Vamos agora à nossa próxima atividade. A economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVIII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento. Por que Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia? Resolveu aumentá-las por causa do problema de contrabando, tá bom? Da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Então, tava tendo muito contrabando, certo, gente? Segunda, pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. Os inconfidentes criam... Não, os inconfidentes eram... Desculpa. Você que não pintou, pinte aí o terceiro quadrinho, tá bom? Então, os inconfidentes eram intelectuais, idealistas, alguns muito ricos que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Então, você pode estar pintando o retângulozinho todo. Vamos à terceira, responda corretamente. Quando aconteceu a Inconfidência Mineira? Em 1789, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, né? Em Minas Gerais. Então, naquela época era Vila Rica. Aí, depois passou a se receber outro nome, Ouro Preto, e fica em Minas Gerais. Bem, qual era o nome do principal líder do movimento, né? Da Inconfidência Mineira? Joaquim José da Silva Xavier, né? Mais conhecido como Tiradentes. Confira. Letra C, por que os inconfidentes não tiveram êxito, quer dizer, sucesso em seu plano? Porque um de seus membros, que foi Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Pra você ver, né? Quarta questão. Qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? O que aconteceu quando ele foi lá e traiu seus amigos, né? Alguns inconfidentes foram expulsos daqui do país, outros foram presos e o principal líder foi enforcado e esquartejado, né, em praça pública no dia 21 de abril de 1792. E quem era o principal líder? Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Foi esquartejado, né, foi enforcado. Quinta questão, pesquise e responda. Derrama era. E nós temos aí um dispositivo fiscal aplicado em Minas Gerais a fim de assegurar, né, o teto de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. Então, você pode estar aí conferindo, colocando o Czinho de correto. Sexta questão. Complete o quadro abaixo respondendo as seguintes questões. Fatores que determinaram a Inconfidência Mineira. O que foi que fez com que a Inconfidência acontecesse? A cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas e o decreto da derrama, né, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para salvar a dívida. Né? Então, Joaquim Silvério dos Reis, ele fez isso, foi o traidor dos inconfidentes mineiros. Ele foi lá e disse ao governador o plano de todos os inconfidentes. Então, os inconfidentes pretendiam o quê? Instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Então, aí são o que era que os inconfidentes pretendiam. Na sétima, procure no diagrama abaixo palavras que fazem parte do contexto da Inconfidência Mineira. Nós vamos ter na horizontal, vamos ter Vila Rica, vamos ter Independência, Idealistas, Minas Gerais e Tiradentes. E na horizontal só vamos ter na vertical só vamos ter uma, que é ouro. Certo que era a maior riqueza, né, naquela época. Vamos à nossa última atividade, né, sobre a conjuração baiana. Leia a dica e escreva o nome do movimento a que se refere. Movimento que surgiu na Bahia em 1798, tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. Então, era o quê? Conjuração baiana. Na Bahia, né? Segunda, como os conspiradores da conjuração baiana convocaram a população a participarem da luta? Convocaram por meio de papéis manuscritos colocados nos muros da cidade. Sublinhe a resposta correta para a pergunta em destaque.
Quais eram os principais objetivos da Conjuração Baiana? Letra C, viu, gente? Defender a proclamação da República, o fim, desculpa, dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial, a fraternidade, a extinção da escravatura em nosso país, no nosso Brasil. Então, a letra C você sublinha. Quarta, complete os quadrinhos com a resposta correta. Em que capitania aconteceu a Conjuração Baiana? Salvador, capital, né? Da Bahia. B. O que aconteceu com os conspiradores da Conjuração Baiana? Foram presos e enforcados. Então, aqui a gente finaliza, coloca o nomezinho corrigido em cima, coloca o Czinho de correto, tá bom, crianças? Não deixem de fazer.